Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, por imagens na internet, na UOL TV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, está tudo no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Às 10 da noite, a reapresentação pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para outras 20 cidades da região. Pela próxima hora, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando o nosso trabalho aqui, compartilhando a nossa transmissão. Interaja com os nossos convidados também, é bastante legal, pelo WhatsApp 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana aqui, com empenho, com dedicação. Saúde a todos e vamos conhecer então os nossos convidados que vão analisar e debater os temas aqui propostos. Eu apresento primeiramente a Carolina Sestari, ela é assessora pedagógica do programa Líder em Mim. A Carolina está em Goiás, no interior de Goiás, Itumbiara. Tudo bem, Carolina? Bom dia, boa tarde, meio-dia. Estou ótima, espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui com vocês, representando enquanto assessora pedagógica do programa socioemocional Líder em Mim. Bom dia a todos os participantes, bom dia aos ouvintes, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado pela presença, Carolina Sestari. Também com a gente, a Vânia Previati, psicóloga, gerente de capital humano da CTC. Como é que você está, Vânia? Bem-vinda. Olá, bom dia, boa tarde, né? Muito obrigada, estou bem. Um prazer também estar aqui com todos vocês, falando sobre temas super importantes e agradeço aí a participação de todos os ouvintes aqui com a gente. Obrigada. Eu apresento também aqui na nossa bancada do programa Gente que Fala de hoje, Dr. Leonardo Pantaleão, ele é advogado, especialista em Direito e Processo Penal. Dr. Leonardo é mestre em Direito das Relações Sociais. Como é que está, doutor? Bem-vindo ao Gente que Fala. Mauro, prazer ver com você. Eu quero cumprimentar também os demais convidados, a todos que nos acompanham. É uma alegria participar do programa e tenho certeza que vamos fazer o possível para contribuir com o fomento desses debates, sempre de temas tão relevantes. Muito obrigado pela presença. Chegando aqui também, já na nossa conexão, Ariane Fonseca, jornalista, apresentadora. Tudo bem, Ariane? Seja bem-vinda. Como é que você está? Olá, estou ótima. Muito obrigada pelo convite. Parabéns pelo programa, um programa de excelente qualidade que a gente está precisando desse tipo de conteúdo. Obrigado, Ariane, pela presença. Vou te pedir uma gentileza. Coloca o seu smartphone na posição horizontal, para ele ficar no padrão de demais aqui. Enquanto isso, quero te perguntar, você está no Brasil, você está fora, você que viaja ao mundo, em que lugar que você está agora? Isso, hoje eu estou aqui em São Paulo, Mauro, estou no Brasil. A última viagem foi para Dubai mesmo, a gente voltou de Dubai do Prêmio Gold Star em novembro. Foi algo incrível, mas já estamos preparando as malas aí para junho e fazer uma turnê de 15 dias pela Europa, com palestras, eventos para empresários, conexões do Brasil para todo mundo, né? Então vai ser uma conexão com as pessoas que moram na Europa, assessorias de lá e tudo Legal, mais. mais adiante no andamento aqui do programa a gente vai tratar mais a respeito, então. Bom, vamos falar sobre o nosso primeiro tema aqui, que é o seguinte: o Fórum Econômico Mundial, realizado na semana passada em Davos, na Suíça, elegeu a desinformação como o risco mais severo para a ordem global nos próximos 2 anos. A perspectiva é que em todos os campos estaremos sob o risco de sermos assombrados por campanhas mentirosas, geradas inclusive por inteligência artificial. A crise da desinformação também é a crise da desmediação, uma vez que quem decide uma proporção significativa desses números não são mais as estruturas das empresas de mídia, mas sim as plataformas digitais.
Ariane, eu começo com você a respeito desse tema sobre desinformação e desmediação. A desmediação tem a ver com o fenômeno das redes sociais, evidentemente, né? Muita gente, quando vai para os comentários, é, não é especialista necessariamente naquele assunto, mas acha que pode falar a respeito de tudo, que sabe a respeito de tudo, né? E também a possibilidade, né, que as redes sociais têm de dar voz, de democratizar, evidentemente, de dar voz a todo mundo, mas aí o caminho para a desinformação, para as fake news, é muito grande. Como é que você avalia esse entendimento aqui, lá do Fórum Econômico Mundial, né, da desinformação, da desmediação, como sendo o maior risco global nos próximos anos? Vamos lá, Mauro. Tem vários fatores para a gente falar, né, sobre esse risco mesmo. É algo eminente, é algo real, é algo que está acontecendo. A gente tem que se preocupar muito, principalmente com os jovens, com a inteligência artificial. A gente vê cada vez mais, né? Cada vez que se usa mais a inteligência artificial, por exemplo, a gente traz jovens mais rasos de conhecimento. E aí a gente vê a desinformação, a gente vê um mundo diferente da geração, da nossa geração. Hoje eu treino mentores também, através do Fala Enriqueça, através da comunicação, mentores específicos da sua área. E diversos mentorados aí, com diversos temas específicos para elevar o nível de conhecimento das pessoas, para fazer com que aquelas pessoas mudem de carreira, para que aquelas pessoas vejam uma nova forma de comunicação. Eu falo que o tema central de tudo isso é justamente a comunicação mesmo. Então, eu acredito assim, que quanto mais, Mauro, tiver programas como o seu, tiver programa como o meu, tiver profissionais aí com verdade, com profundidade, vindo aqui à frente, informando as pessoas através do poder da palavra, através da sua profissão, através de tudo que a pessoa adquiriu com know-how, por exemplo, porque nem sempre a pessoa tem um profundo conhecimento, um profundo estudo com universidades e tal, mas a pessoa tem um know-how, ela tem as atividades desenvolvidas e ela realmente tem muito sucesso com isso. Então, a partir do momento que ela vai a público, que ela aproveita as redes sociais, as plataformas digitais para isso, para disseminar o bem, né, para falar da boa informação, para falar de todas as informações adentrando ali na sua profissão, nos relacionamentos e tudo que a gente pode aprender com outras pessoas, relacionamento, espiritualidade, o profissional e o dia a dia, eu acredito que sim, a gente pode transformar isso. Sempre vai haver a parte boa, sempre vai haver o fake news. Então, o que a gente pode fazer com a parte boa? Como que a gente pode comunicar essa transformação? Você segue na VTV, que é a afiliada do SBT no Litoral? Você está com um programa? Isso mesmo. Estou com um programa todos os sábados na VTV SBT, que é no litoral e também na região de Campinas. A gente está em 60 municípios e nas retransmissoras pelo Brasil todo também, streaming. Como é que é a dinâmica? É gravado, né? O programa é gravado. Ou é ao vivo? É gravado, gravado. A Isso, dinâmica, gravado. gravado facilita aí muitas coisas em relação a esse ponto, né? Sim. Como é que é a dinâmica do programa justamente para lidar com essa questão da desinformação, da desmediação. Enfim, evidentemente, os seus convidados estão lá, escolhidos e bem escolhidos, né, para falar sobre assuntos pelos quais têm domínio, né? E sempre, evidentemente, cuidando se há alguma desinformação, alertar em relação a esse fato, né? Mas como é que é a dinâmica para evitar o problema? É sobre isso, Mauro. Há 16 anos, né? O programa existe há 16 anos já. E era um programa de variedades, mas que a gente englobava novela, notícias, dia a dia. E o que aconteceu? Eu vi que havia, há 16 anos atrás, eu vi, através das redes sociais, inclusive, porque aí eu me comunicava com os meus fãs e com o meu público através do Facebook na época, né, que era a principal plataforma, e eu vi que eles precisavam de mais informações. Por quê? Porque os meus meios lá, 16 anos atrás, eu já buscava Kiyosaki fora do Brasil, Tim Werker, então, assim, várias, Tony Robbins,
Robbins. Então, várias pessoas que traziam vários modelos de informação, inclusive de desenvolvimento pessoal, que é ali uma vertente muito grande que eu acredito. E aí eu falei assim, por que não trazer isso a público? Por que não trazer isso a TV aberta, né, que precisa de mais informação, que precisa de mais conhecimento o tempo todo. Naquela época a internet não era nem esse exponencial que é hoje, né? Então o que a gente começou a trazer? Trazer vários modelos de profissionais informando as pessoas de casa e trabalhar muito em cima do empreendedorismo, do empresário, de culinária, de receitas saudáveis. Então, a gente cuida do corpo, da mente e do espírito lá no programa. Não tem nada a ver com religiosidade, né? É uma conexão mesmo, que eu acredito muito, numa conexão com Deus muito forte, e sim trazer aí meios dessas pessoas prosperarem. Como que a gente prospera? A gente prospera a partir do momento que a gente transforma o interior. Eu acredito nessa vertente e o meu público também. E todas as pessoas, os colaboradores que vão no programa também. Então, a gente transforma o interno, a gente transforma o interior através da profissão, da área, da missão de vida da pessoa. Ela vai cumprindo o seu propósito com família, né? Ali na parte social, que é importantíssimo, com conexão, novas conexões com pessoas. E sim, ela vai melhorando, subindo o nível dela de prosperidade. Prosperidade está associada a tudo, não só a dinheiro, não só a finanças, que vem como resultado final, óbvio, com muita consistência. Porém, é um nicho, né? Uma saúde ali completa. Eu falo que não é a área profissional e a área pessoal. Não, eu sou um todo, entende? E é essa cultura que a gente traz para quem assiste o programa, para quem me curte nas redes sociais. Bom, vamos girar o tema aqui, doutor Leonardo Pantaleão, esse aspecto, então, desinformação, desmediação, a preocupação de Davos, né, em relação a isso tudo, o maior risco global nos próximos anos. Olha, esse é um tema que, sem dúvida alguma, daria para aprofundar bastante, porque eu acho que hoje talvez seja um dos maiores males que a humanidade padece. É um conhecimento raso. Hoje a gente verifica, as novas gerações principalmente, que se satisfazem com aquilo que olham na internet propriamente dito. Muitas vezes não tem aquela dedicação, aquela vontade de buscar se aquilo de fato é verdadeiro, se não é verdadeiro. E muitas vezes, isso, eu brinco até, né, na área do direito, que muitas vezes as pessoas leem, os estudantes leem uma frase de Hannah Arendt, já se acham filósofos, né? Quer dizer assim, mas é isso, é o conhecimento raso, é a satisfação com não aprofundar no tema. Então, isso realmente gera uma desinformação. E a desinformação é o maior elemento facilitador de manipulação. Então, é muito preocupante quando nós temos uma sociedade caminhando para esse cenário. Não só no Brasil, está aí a informação que nós recebemos, o mundo se preocupa com isso, por conta muito dessa questão da internet. A internet, ela é, sem dúvida alguma, de uma maneira indiscutível, um grande avanço, algo realmente que vem de uma maneira a possibilitar um conhecimento globalizado em coisas que muitas vezes não teríamos condições de fazer sem a existência dela. Mas, por outro lado, a maneira pela qual ela vem sendo utilizada como sendo a informação fácil, e isso e é interessante porque quando a gente verifica, isso traz até para as coisas mais simples do dia a dia. O aluno nem sequer pesquisa mais, ele vai lá e joga, aí você tem o chat GPT, que também faz aí as simplificações. Então, são coisas que não estimulam mais as pessoas, os seres humanos, de uma maneira geral, a estudar, a aprofundar. Então, isso, sem dúvida alguma, é algo que precisa ser observado para evitar que cheguemos aí num ponto, muitas vezes, irreversível. Sim. Vânia, como esse tema, como a desinformação, a desmediação, isso tudo afeta o preparo do capital humano para o trabalho e o desempenho, né, a performance do capital humano dentro das corporações. Sim, perfeito. Eu acho que é isso que o doutor Leonardo trouxe é muito significativo, né? Então, eu acho que não tem como, nos dias atuais, e quando a gente olha para o futuro, a informação veio, a internet veio, né? A inteligência artificial está aí.
Então, acho que são grandes avanços, é algo que está hoje presente e em um futuro muito breve, eu acho que vai fazer parte, né, muito parte do nosso dia a dia e de forma positiva, né? Eu acho que o principal foco aqui, realmente, a gente nunca pode perder de vista a comunicação, né? Então, o quanto nós temos responsabilidades enquanto usuários de utilizar essas ferramentas, mas de forma muito responsável, né? Então, eu acho que ter acesso à informação de uma forma fácil, você poder pesquisar, né, e poder compor realmente as suas conclusões, os seus estudos, as suas informações, isso é muito relevante. Eu acho que hoje em dia a gente tem possibilidades mil para poder realmente trazer temas relevantes, eu acho que desenvolver temas importantes. Só que tudo isso com muita consciência, né? Então, é exato, a gente tem informações diversas e eu acho que o principal ponto são as fontes, né? Nós temos que ter certezas que os nossos estudos estão pautados em fontes seguras, né? Para que realmente a gente possa se desenvolver, trazer temas relevantes, né? Ter espaços onde a gente possa levar informações verídicas. Então, eu acho que é o quanto e como a gente trabalha com essa informação. A ferramenta está aí, eu acho que seja no ambiente corporativo, seja nas nossas vidas, né, em qualquer esfera, mas o quanto a gente aproveita de forma consciente, é isso que faz parte da nossa vida hoje, Mauro. Carolina Cestari, a sua percepção sobre esse tema na sua área, dentro da formação de lideranças, né? Como é que isso tudo compromete a formação de lideranças e o desempenho das lideranças? Então, Mauro, até a Ariane trouxe isso e o impacto dessa desinformação nos jovens e nas crianças, que é o ponto que chama mais atenção e de importância para as famílias e para a sociedade. Eu, enquanto assessora pedagógica do programa Líder em Mim, nós trabalhamos diretamente com crianças, jovens e adolescentes. Então, esse mundo que está cada vez mais imprevisível e, como até o doutor Leandro nos trouxe, né, a questão da manipulação é algo que preocupa em relação aos jovens e às crianças. Então, eu vejo esse aspecto da questão do mundo que era, nós trazíamos como um mundo VUCA, né, um mundo volátil, um mundo muito incerto. Hoje nós trazemos como um mundo bunny, que é um mundo que frágil, é um mundo ansioso. E essa desinformação, ela favorece com que isso aconteça. Então, as competências socioemocionais que nós trabalhamos dentro do programa Líder em Mim têm o intuito de preparar essas crianças e esses jovens para esse cenário. Esse cenário em que existe desinformação, em que existe manipulação. E como que eu vou preparar essas crianças para isso? Porque a gente sabe que o controle já não existe. Vem, claro, projetos de leis, vem formas de trabalharmos isso, mas principalmente o nosso olhar precisa ser de como preparar essas crianças, esses jovens e nós também para esse cenário, né? Para esse mundo, trabalhar essas nossas competências e principalmente das crianças, dos jovens e dos adolescentes, para eles lidarem com isso. Porque isso vai dizer muito, né, de como eles vão se comportar, principalmente nas redes sociais. Quando chega até mim uma informação que eu não sei se é correta ou não, mas se eu tenho um preparo socioemocional, se eu busco desenvolver essas competências, principalmente dentro do âmbito escolar, através de um programa como Líder em Mim, eu estou preparado para lidar com isso. Eu sei gerenciar as minhas emoções. Então, é o ponto principal que eu vejo de como lidar, porque o mundo, dificilmente nós vamos reverter esse cenário, mas a gente pode sim trabalhar as nossas competências. Muito bem, programa Gente que Fala, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e outras 20 cidades da região. Vamos seguir aqui com o próximo tema. Carolina, eu continuo com você, vamos falar sobre o seguinte, olha, as férias escolares estão chegando ao fim, né? E a volta às aulas é um momento muito importante para as crianças e também para os pais. É uma transição que requer preparação e cuidado para garantir que a experiência seja positiva e enriquecedora aí para a garotada. Afinal, a ansiedade dos jovens nesse período da volta às aulas é muito grande, especialmente por envolver mudanças de turma, mudanças de escola. Esse tema, ele requer, basta uma atenção apenas dos pais ou necessariamente uma preocupação deles, Carolina?
a expectativa é grande para voltar às aulas, né? Tanto das famílias, quanto das crianças, dos jovens, das escolas. E é claro que é importante ter atenção, porque ó, esse momento da volta às aulas, para as crianças, para os jovens, é um marco, né? Envolve muito as emoções. E lidar com essas emoções é importante. Entender essas mudanças para as crianças, principalmente que vão mudar de escolas ou de turmas, é importante. Claro que não necessário uma preocupação, mas um acompanhamento, né? Eu, enquanto assessora pedagógica, eu acompanho escolas que possuem o programa Líder em Mim. O programa Líder em Mim é um programa socioemocional, por isso que eu falei tanto dessas competências, da importância de desenvolvermos desde criança competências. As escolas que têm assessoria do programa Líder em Mim, elas se preparam para essa volta às aulas. Então, para os pais, para as famílias, é importante buscar escolas que estejam de acordo com o que eles buscam para o desenvolvimento dessa criança, né? Então, a gente vê uma mudança muito significativa, ainda bem, né, na forma como nós vemos o ambiente escolar, porque antigamente o ambiente escolar era um ambiente totalmente acadêmico, que o foco era o quê? Desenvolver português, matemática, história, geografia. E hoje nós vemos que a escola tem um papel fundamental na formação dessa criança. A criança passa metade do dia, né, na escola. Então, é importante, nesse momento de volta às aulas, esse cuidado com essa recepção dessa criança, né? Em como acolher essa criança, em como acolher esse sentimento. Eu costumo pensar muito nos sentimentos das crianças como uma situação que acontece no recreio. No recreio, lembrem aí das infâncias de vocês. Para os pais, para os educadores, muitas vezes, eles veem o recreio como uma situação cotidiana, que acontece algo ou não, mas para a criança, para o jovem, muitas vezes uma situação específica que aconteceu fica marcada para a vida. Então, a volta às aulas, ela precisa ter, sim, um olhar de cuidado, né, de acolhimento, e um aspecto desse olhar socioemocional para essa criança. Como ela está? Como foi? Como ela voltou? Como você trouxe, Mauro, a questão da família, se a família deve se preocupar, não vejo como um ponto de preocupação, mas um ponto de atenção, de acolhimento, de como foi, quais foram as mudanças que aconteceram. A escola está de acordo com o que eu acredito nessa formação do meu filho, né? Então, eu falo isso de um ponto de assessora pedagógica do programa Líder em Mim, que busca essa formação socioemocional das crianças, e também de um ponto de vista de mãe, que busca esse desenvolvimento da criança como um todo. Você está falando do lado de lá, ou seja, quando você está falando do lado da escola, ou seja, quando a criança está chegando da volta às férias. Agora, e os pais naquele momento, né, agora já de final de férias, como preparar os filhos, como colocar no trilho para chegar para vocês? Eu acredito que ouvir, acolher essa criança, entender, né, como que foi esse primeiro dia, gerenciar essas expectativas, essas emoções, essas inseguranças. Então, o trabalho desse desenvolvimento de competências é muito feito dentro de casa, né, do diálogo, de se mostrar aberto, de se mostrar ouvinte ali para essas necessidades dessas crianças e desses jovens, porque é sim um momento importante, né, um momento que cria uma expectativa, que cria uma insegurança também do que é certo, né? Do que vem por aí. Ariane, tem criança aí já no fim das férias, voltando para as aulas? Ô, Mauro, aqui, ó, minha criança, Silvio Santos. Ariane, a gente está com um problema na sua conexão, está Mas, travando o seu áudio. Mauro, tenho sobrinhos, né? Eu tenho um relacionamento muito profundo e muito. Ariane, a gente está com um problema na sua conexão, eu acho que vai cair o seu sinal. Caiu. Melhorou? Melhorou, gente? Melhorou, melhorou. Você tá com a imagem travada, o áudio está chegando, agora melhorou. Melhorou? Vamos lá. Você mostrou o seu Spitz e a Melhorou? gente não entendeu Então tá bom. nada. Você mostrou o seu Spitz e a gente não entendeu nada. Começa tudo de novo. Então tá bom. Filhos, ó, meu filho aqui é com pelo, é o Silvio Santos, de 8 anos de idade. Silvio Coloquei esse Santos. nome nele. Silvio Santos, coloquei o nome dele porque eu admiro muito o SBT, era um dos meus sonhos estar no SBT. Há 8 anos atrás, há 2 anos eu estou no SBT e eu acredito no poder da palavra, por isso eu pus o nome dele homenageando o Silvio Santos. Eu falava, Silvio Santos, vamos trabalhar com a mamãe, Silvio Santos, vamos comer, Silvio Santos, vamos deitar, vamos passear. E aí, aqui o meu Silvio Santos e eu no SBT. Agora, voltando para o tema, gente, sobre as crianças, né, sobre essa fase tão especial
que gera tanta insegurança também, né? Tanto medo. Então, eu vou falar um pouquinho daqui. Também sou professora de educação física, então pude acompanhar um pouquinho assim do outro lado também com essas crianças, Carolina, que é algo muito simbólico, né? Muito transformador, os papéis que tem a educação na vida dessas crianças, né? Realmente, se for um profissional, se fica com essas crianças, pode transformar a vida de uma criança ali para todo sempre. E eu vou falar um pouquinho dos pais também. A importância da comunicação dos pais junto aos jovens. O que eu vejo muito, gente? E até pelas redes sociais, pelo feedback dos jovens que me acompanham, que participam das minhas lives, que querem se desenvolver. Há uma descongruência muito grande entre pais e filhos hoje, né? Há uma falta de comunicação, assim, não em todas as famílias, na maioria das famílias. Eu me lembro que quando os meus pais me educavam, eles só olhavam para mim, gente, para eu saber que eu não podia fazer aquilo lá. Então, era uma educação visual, assim, muito forte. E eu respeitava muito, assim como meus irmãos. Hoje é um tanto quanto diferente. Parece que o pai quer ordenar, a mãe, na maioria das vezes, querem ordenar algo, fazer o papel de pai e mãe, esquecem o papel do amigo, para você entrar ali e saber os maiores desafios, dores, inseguranças e medo desses adolescentes e dessas crianças. Principalmente insegurança e medo, gente, porque, vou voltar às aulas. Falo pelos meus sobrinhos, meu nariz está feio, minha altura está estranha, meu braço está muito grande, eu estou magro, eu estou gordo, eu estou... Sabe? Então, são diversas inseguranças. Será que vão gostar de mim, tia? Eu falei, claro que vão. Você vai fazer o seguinte, eu dou metas para eles. Todos os dias você vai falar oi, tudo bem para 5 pessoas. Você vai fazer amigo na sua sala, pode ter certeza. E aí eu vou dando metinhas ali no WhatsApp para eles, para que eles passem a se relacionar, a ter um ambiente agradável, respeitando o próximo. Na minha família, tá? Graças a Deus, eles não passam por bullying, esse tipo de situação. E lá, os jovens respeitam muito um outro, muito mesmo. Então, não tem aquela coisa do preconceito, né, da adversidade. Então, eles têm uma conexão muito legal. Mas eu também tenho alunos, inclusive mentorados, que têm esse problema na escola, e muito grande. Então, até aí onde há o equilíbrio, né, da escola junto aos pais, da autorresponsabilidade, que a Carolina falou assim absurdamente bem. Eu trago essa autorresponsabilidade como líder para mim. Os jovens têm que aprender a ter essa autorresponsabilidade também, assim como os pais e assim como os professores. Eu estava assistindo um filme ontem, e um dos alunos, ele ofendeu muito gravemente um aluno que era especial, tinha uma necessidade especial, era uma escola de alto padrão, o filme baseado em fatos reais, e os pais foram e culparam, onde já se viu misturar com os filhos. Então, assim, mas eu acredito que a educação, sim, vem de casa, a escola é muito importante para ter conexão, para ter esse desenvolvimento pessoal, mas papai e mamãe, crie seus filhos para o mundo, tenha muito amor, muita comunicação, muito abraço, muito beijo, deixe os presentes ali para datas especiais e faça essa conquista diária. Quero ouvir o Leonardo também. Leonardo, tem criança aí na volta às aulas? Aliás, antes disso, quero aproveitar, né, do Silvio Santos, do Spitz aqui, da Ariane. Eu vou tietar também. Vou mandar um abraço para o Silvio Santos, né? Claro que ele não está vendo nem assistindo a gente agora. Lá no SBT, todo mundo chama o Silvio Silvio Santos. Santos. Também foi meu patrão, porque eu também trabalhei na casa durante 4 anos, enfim. Então, um abraço aqui para o Silvio Santos. Leonardo, vai lá. Te amamos, Silvio. Tenho sim, 2 filhos agora se preparando para retornar no final do mês, começo do mês que vem, né, para um ambiente escolar, um deles, inclusive, voltando para uma escola que já tinha estudado no passado. Então, essas ansiedades, elas se fazem presentes. Eu acho que a maior forma de você gerar um acolhimento a essas crianças, a esses adolescentes, que sempre vão com aquele frio na barriga, né?
por mais que já estejam adaptados, sempre vêm porque terão professores novos, às vezes não muda os colegas, mas mudam os professores, matérias novas, puxa, mas essa matéria eu nunca tive, já ouvi falar tanto de física, química, será que eu vou me dar bem com essa matéria? Não vou. Então, são aqueles traumas que vão sendo gerados de ouvir dizer, né, de outras pessoas e daí por diante. Mas o que eu acho muito importante também, e não sei o que os nossos colegas aqui também pensam sobre isso, a gente sempre foca muito na preparação, na retomada do aluno, dos pais, mas eu acho que essa preparação ela tem que ser vista a 360 graus. Eu acho que os professores também passam pela mesma ansiedade, passam pela mesma angústia, porque o perfil do alunado de hoje não é, obviamente, o mesmo perfil do alunado de anos atrás. Então, acho que essa preparação tem que ser uma preparação conjunta. É muito importante a família contribuir na chegada dos alunos, mas é muito importante que a instituição contribua através de uma orientação aos professores de como também recepcionar esses alunos. Eu acho que essa simbiose é que acaba gerando um bom resultado, um bom retorno e um melhor aproveitamento. Vânia, eu vou te poupar dessa, que eu preciso parar um pouquinho para fazer um intervalo aqui. A gente volta em seguida. E aí a gente já vai falar sobre diversidade na empresa, que é o seu tema. A gente volta, mensagem do nosso apoiador. Em 30 segundos a gente já está por aqui de novo. Até já. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis. Porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. O programa Gente que Fala está de volta pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, na internet, no AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Vamos seguir aqui com o próximo tema do programa Gente que Fala. Muitas empresas têm investido em ações de diversidade e inclusão que são implementadas a partir de pesquisas internas sobre o tema. No mundo corporativo, a pesquisa é o primeiro passo para transformar a empresa num ambiente acolhedor e inclusivo para todas as pessoas. E a diversidade desperta o senso de pertencimento e propósito, cria ambientes seguros, gera inovação, atrai talentos e possibilita mais produtividade. Vânia, é claro que a diversidade e a inclusão elevam o capital humano, né? O padrão do capital humano na empresa, geram um diferencial de competição, de retorno positivo de imagem, enfim, a partir de tudo isso, dá para concluir, sim, vale a pena investir em pesquisa a respeito de diversidade nas empresas, não é isso? Vale muito a pena, né? Eu acho que eu vou até pegar um ganchinho aí com a nossa pauta anterior, né? Fazer uma pesquisa, entender as pessoas, né? Entender o seu público interno, ele é tão relevante, né? Ele faz com que as pessoas se sintam parte, né? O quanto é importante você estar num ambiente que é acolhedor, que te aceita do jeito que você é. Né? Então, nós trouxemos anteriormente a pauta da escola. Né? Então, quantas diferenças, quantos impactos, né, que as crianças acabam sofrendo nessa primeira etapa da vida aí, que é tão importante e que leva a marcos assim muito fortes para a vida, né? E aí, quando a gente chega no ambiente de trabalho, infelizmente, a gente ainda encontra muito preconceito, né? Então, as pessoas não sabem lidar com as diferenças, com o respeito às pessoas. Então, promover
entender como as nossas pessoas se sentem no ambiente corporativo é fundamental, né? As empresas são feitas por pessoas. Nós dependemos das pessoas para o sucesso de uma empresa ou pelo fracasso dessa empresa. Então, você entender como são as pessoas, como elas se sentem, né? Se há preconceitos, se são pessoas que estão inseridas no ambiente e que não sentem que esse ambiente é acolhedor, isso tem um impacto enorme quando a gente fala de uma empresa, de uma organização. Então, nós realizamos na CTC uma pesquisa sobre diversidade e inclusão. Tivemos a participação assim, de 82% das nossas pessoas, e o objetivo realmente era conhecer, né? Nós temos um propósito de construir uma cultura de segurança psicológica, um ambiente de trabalho que seja verdadeiramente saudável, né? Então, ter esses dados e nortear as nossas ações pautado em tudo que ainda não faz parte da cultura da empresa, né? Entender aonde estão os gaps para poder direcionar ações que tragam, né, para a empresa essa diversidade, esse acolhimento, esse respeito. Eu acho que isso para a nossa cultura é fundamental. Nós celebramos a diferença na nossa empresa como uma das nossas maiores forças. Essa ambientação inclusiva, ela representa um passo muito corajoso, né, em direção ao futuro, que infelizmente nem todas as empresas estão preparadas para isso. Mas nós trabalhamos de uma forma bem forte, bem significativa, para que as nossas pessoas se sintam acolhidas e que a gente tenha essa força de trabalho, né, essa diversidade que proporciona uma troca de experiência, que proporciona reflexão, que proporciona acolhimento. Então, tudo isso faz com que a gente tenha, né, um ambiente realmente acolhedor e principalmente de muito respeito. Então, esse foi o nosso principal objetivo quando nós lançamos a nossa pesquisa de diversidade e inclusão. Vânia, como é que funciona a implementação de uma decisão que foi tomada a partir de uma pesquisa e que, por maioria, enfim, ela foi decidida, essa implementação, claro, pela maioria ali dos resultados levantados a partir da pesquisa. Como é que fica em relação à minoria, aquelas que não se sentem muito bem acolhidas com aquele assunto e que ficam preocupadas que podem não ter a mesma performance a partir da implementação dessa decisão? Como é que é feito o trabalho, né, com essas pessoas e que podem não ser muitas, não podem não ser poucas, podem ser muitas, né? Sem dúvida, Mauro. É assim, primeiro a pesquisa, ela dá oportunidade, né? Ela começa com muito respeito. Então, as pessoas podem responder assim de forma espontânea, não é uma pesquisa obrigatória. Então, nós temos colaboradores que optaram por não participarem, né? Então não querem realmente responder algumas questões que são tão intrínsecas, né? Tão particulares, e nós respeitamos essa decisão também. Embora tenhamos um número bastante grande de participação, 82%, mas a gente respeita essa minoria que não quer realmente abrir informações a respeito de si, né? E aí, esse trabalho, considerando, né, por mais que a empresa tenha um direcionamento de respeito, de acolhimento, nós não temos um público 100% alinhado a essa cultura, né? Não temos a nossa empresa, e provavelmente não teremos, né? A empresa é feita por pessoas, é feita por opiniões diferentes, então nem sempre nós nem temos a expectativa de poder ter 100% das pessoas alinhadas ao nosso propósito. Mas o mais importante de tudo isso é que as pessoas entendam a cultura da nossa empresa, ou seja, a cultura da empresa que ele está inserido, para que ele possa tomar a decisão de fazer parte dessa cultura, né, de ter valores que são
compatíveis com os valores da organização que ele está inserido ou não. Então, o primeiro ponto é mostrar a cultura da empresa. Esse é o principal papel, né? Fazer com que as pessoas entendam qual é esse direcionamento, qual é o objetivo e qual é esse valor para a nossa organização. Isso dá essa possibilidade das pessoas escolherem, né? Então, tem pessoas que realmente, quando a gente traz ações, né, que falam sobre a diversidade, o respeito, que a gente cria essa sinergia, né, ou que a gente coloca como propósito realmente ações que valorizam esse respeito, nem todos estão alinhados a isso. E aí é nesse momento que a pessoa pode escolher a continuar, a fazer parte, né, desse movimento, entender o quanto é relevante isso, esse respeito ou não. Então, a gente sempre trabalha, Mauro, para a maioria das nossas pessoas, né? Pessoas que têm o seu propósito, os seus valores conectados aos valores da empresa. Então, esse é o nosso principal objetivo, é a nossa maior missão enquanto organização. Muito bem, vamos passar aqui para o próximo tema do programa Gente que Fala. O tempo está passando rapidinho, os assuntos muito interessantes e as análises ainda mais importantes, mais interessantes ainda, mas a gente tem que correr. Doutor Leonardo Pantaleão, vamos falar o seguinte: o presidente Lula sancionou na semana passada a lei que inclui os crimes de bullying e cyberbullying no artigo do Código Penal que trata de constrangimento ilegal. A norma define bullying como intimidação sistemática, intencional, repetitiva e sem motivação evidente, praticada mediante violência física ou psicológica. E agora, o Código Penal prevê multa para quem cometer bullying e reclusão e multa para quem cometer o cyberbullying. É um tema recorrente aqui no programa Gente que Fala, sempre tratamos disso. Há 10, 15 dias falamos exatamente a respeito dessa nova medida. E a pergunta que a gente fez naquele momento, vou te fazer agora: a medida é o suficiente ou dava para fazer um pouco mais? Olha, nós temos que levar em consideração o seguinte: o legislador ele transforma determinadas condutas em crime a partir do momento em que ele analisa o grau de desassossego social que determinado comportamento gera. Nesse cenário, é evidente que bullying sempre era, você comentou agora, era algo que já incomodava e vinha incomodando cada vez mais, gerava reflexões e daí por diante. E a maneira pela qual o legislador entendeu que era fundamental impor sanções criminais é exatamente quando ele verifica que os outros ramos do direito não estão sendo suficientes para inibir aquela conduta, para inibir aquele comportamento. Então, ele traz para a esfera penal, porque, inegavelmente, a esfera penal é aquela que tem condições de gerar o maior índice de prevenção por conta da sanção mais rigorosa que ela é capaz de atribuir com privação de liberdade, inclusive, para aqueles que praticam. Mas aqui alguns pontos que são importantes. Ela só vai funcionar, e qualquer lei criminal só funciona, se houver, de fato, todos os outros ingredientes que a acompanham em pleno desenvolvimento. A própria lei estabelece a criação de programas de prevenção, de conscientização do corpo docente, capacitação das pessoas que trabalham com jovens, que trabalham com as crianças, até porque é importante frisar que bullying é algo que não acontece só entre as crianças, entre os adolescentes. O bullying acontece na sociedade em geral. Aí vem sempre aquela questão assim: poxa, mas espera aí, se tornou um crime, mas quando isso acontece numa escola, ou seja, envolvendo menores de 18 anos, esses menores de 18 anos não praticam crimes, porque são inimputáveis. Então, será que isso é suficiente para inibir esse comportamento? E aqui um esclarecimento que entendo muito relevante, muito pontual, porque a partir do momento em que aquele comportamento é considerado crime, ok? E vai responder com base na multa ou com base na reclusão de 2 a 4 anos mais multa na hipótese do cyberbullying, os maiores de 18 anos. Os menores de 18 anos que assim agirem no ambiente estudantil, no ambiente escolar, eles têm sim um reflexo importante a partir de agora. E eu vou aqui ilustrar por analogia. Imagine aí um jovem com idade inferior a 18 anos, que esteja flagrado matando alguém.
ele não está praticando um crime de homicídio, porque crime só maior de 18 anos. Mas isso não significa que ele ficaria impune. Por quê? Porque ele é, muitas vezes, acompanhamos isso pela própria imprensa, recolhido a estabelecimentos educacionais para poder entender as consequências daquele ato praticado. Então, ele pratica, na verdade, um ato infracional equiparado ao crime de homicídio. Aqui vai ser a mesma coisa. Esse jovem que praticar o bullying, ele praticará, a partir da vigência da lei, um ato infracional equiparado ao crime de bullying. E será analisado o seu comportamento não pelo juízo criminal, evidente, porque ele não tem idade para ser aferido a sua responsabilidade por um juízo criminal, mas ele será aferido a sua responsabilidade pelo juízo da vara da infância e juventude. Então, isso tudo aliado a uma certeza de punição, porque eu sou um daqueles que defende, Mauro, que não adianta você colocar a pena de um crime 100 anos, né, se a Constituição assim permitisse, mas o índice de aplicação daquela pena ser absolutamente irrisório. O que vai inibir o comportamento, a ideia da prevenção da pena, é exatamente a certeza da punição. Então, a partir do momento em que tivermos ali uma atuação conjunta, a sociedade, o Ministério Público, que também vai acompanhar a capacitação dos docentes, eu acho que a gente pode alcançar resultados capazes de diminuir a incidência dessa prática. A reflexão maior, a reflexão maior, doutor Leonardo, é no sentido de que em que medida a lei é capaz de conscientizar, porque dificilmente leis mudam comportamentos. Aí você tem a reclusão. Aí você pega alguém que cometeu o bullying, o cyberbullying, bota na cadeia, como é que sai de lá essa pessoa? Será que ela vai sair e, tá bom, não vou cometer mais esse tipo de crime? Ou é capaz de ela piorar e passar a cometer outros crimes também? Então, é aquela reflexão, vale a pena a reclusão? E se a lei, mesmo quando não leva à cadeia, digamos assim, capaz de mudar comportamentos? É por isso que a política de conscientização ela é fundamental. Ela é extremamente importante, não só na questão do bullying, como na questão do racismo, uma série de outras coisas que muitas vezes, infelizmente, são até culturais em determinadas regiões, em determinados países. Ela só começa a movimentar quando você tem a certeza da punição e quando você tem políticas de conscientização. Então, é muito importante que isso aconteça para que a gente possa ter uma coisa que eu posso garantir vai começar a acontecer a médio e longo prazo. Mas entendo que esse é um primeiro passo, um passo importante. É o chamamento do direito penal a lidar com um assunto que até então gerava um desassossego social enorme e que até então era tratado por outros mecanismos jurídicos. Como não surgiu o efeito esperado, direito penal é chamado para tentar contribuir também e se buscar um estancamento desse tipo de comportamento. Muito bem, vamos seguir aqui com mais um tema no programa Gente que Fala, Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste, no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades da região. Ariane Fonseca, vamos falar com ela sobre o seguinte. Ariane, que é apresentadora do programa Temperando o Papo, na VTV, do SBT, com transmissão para o litoral, transmissão para Campinas também. Ela tem alçado voos cada vez mais altos, graças à sua desenvoltura e à sua facilidade para se expressar, voos cada vez mais altos na carreira, né? E a busca constante por aprender sempre abriu novas portas para ela, seja no jornalismo, em talk shows e em grandes eventos. E agora também nas palestras. Agora não, já tem um tempinho, né, Ariane? Com as quais ela tem viajado por muitos países, falando sobre o que ela considera o maior poder do mundo, é o poder da comunicação. Como é que está essa etapa aí da sua carreira, esse ponto de levar a comunicação, o poder da comunicação, para as empresas mundo afora? Isso mesmo, Mauro. É um poder incrível que eu não tinha esse dom, não tinha esse talento. Muitas pessoas falam, nossa, você já nasceu com isso, né? É um dom. Não, não. Eu acredito que o que mais impacta mesmo, assim, na minha vida e na vida das pessoas, como inspiração mesmo, foi porque com 9 anos de idade eu tinha um sonho de me tornar
Na época, né, com aquela idade, eu falava famosa, rica, e ajudar meus pais com aquilo tudo. Eu morava numa CDHU, Conjunto Habitacional Urbano, na época, e foi daí, desse sonho, que a minha mãe começou a me colocar em prefeitura, para fazer curso de teatro, para eu começar a modelar. Então, eu conseguia ganhar bolsa de estudo nas melhores escolas de dança e da região. Tudo isso teve um impacto muito grande na minha vida, né? Esses projetos sociais impactam e transformam crianças que realmente ali têm essa grande oportunidade. Eu tinha uma família muito bem-sucedida, eles quebraram em um certo momento, e aí eu comecei a realmente galgar ali do zero, sem network, sem conhecimento e também sem dom, né? Porque muitos falam, nasceu para isso. Eu não tinha o dom de comunicar, meu apelido na infância era Burucutu, porque eu me escondia atrás das pessoas, e eu fui me desenvolvendo. Com 16 anos, eu fiquei 6 anos na Polícia Federal, comecei como trabalhando no passaporte, e depois fui para o Sistema Nacional de Armas, né? E desacreditei do meu sonho como comunicadora. E nesse meio termo, lá na Polícia Federal, eu também vi que aquilo não era exatamente o que eu queria. Eu admirava muito os delegados e todos da Polícia Federal, que foi uma casa, uma inspiração para mim. A gente fazia exercícios ali, porque eu sempre gostei de leitura, eu sempre gostei de estudar, eu sempre fui em busca de algo a mais para a minha vida. E a gente, toda segunda, fazia a leitura de livros avançadíssimos que os delegados apresentavam para mim, e eles acabaram criando um carinho muito grande, porque eu era muito competente em tudo o que eu determinava e tudo que era para mim fazer, e eu fazia muito além. Eu ia para outros setores e falava, posso te ajudar aqui? Por quê? Porque eu quero aprender. E eu acho que isso foi algo muito bom para mim, que eu ensino aos meus mentorados. Hoje, Mauro, eu tenho mentorado no mundo todo mesmo, né? Porque eu dou palestras, ofereço mentorias também, e com o programa de TV eu alcanço muitos lugares. Então, eu atendo 2 tipos de público, né? Os meus enriquecedores. Então, pessoas que querem ganhar mais através da comunicação, querem fazer essa transição de carreira, e pessoas já muito bem-sucedidas que querem ganhar autoridade, credibilidade e ter mais sucesso para exponencializar os seus negócios. Então, atendo desde artistas até pessoas que querem ser, né? Que querem melhorar essa comunicação, mesmo que não seja tão exposto à mídia. Por que eu falo que esse é o maior poder do mundo? Porque a comunicação é a parte principal para você se conectar com outro universo. O que é outro universo? Outro ser humano. E através daquele outro universo é que vão acontecer grandes coisas na vida de qualquer pessoa. Eu sou apaixonada por pessoas, eu acredito que tudo isso aqui, tudo que a gente está vivendo, Mauro, que você está proporcionando para mim, para a Vânia, para a Carolina, para o Leonardo, aqui entre nós, né? Fornecendo conteúdo para quem está em casa. Então, é uma gama de transformação que está acontecendo aqui hoje, para quem sabe utilizar, que são chaves que dão acessos para o que o dinheiro não compra. Porque Sem tem dúvida. muitos acessos na nossa vida que o dinheiro não compra, né? Mas sim, essa ferramenta que a gente está dando, que é informando, que é indo num nível mais profundo, que é mostrando como, que é falando, vem aqui, faça isso, e sim, você vai ter uma vida transformada, é totalmente possível para todo mundo, e a partir de hoje, mesmo que comece do zero. Por isso eu falo, a comunicação sim pode te levar a patamares elevadíssimos, pode fazer com que você chegue em pessoas que eu nem imaginei. Imagina uma menina, imagina isso, Mauro, do Traitu, que era um bairro de Araçatuba, chamava Traitu, a periferia, ia estar em Dubai, em novembro, conversando com um sheik, com um dono, que estava esperando a gente, o meu grupo, né, o Gold Star, que somos curadores do prêmio Gold Star, 3 brasileiros e 3 pessoas dos Emirados Árabes, autoridades, com mais 30 empresários. Então, um sheik esperando para receber esse grupo, para conversar uma menina ali que nem no meu maior sonho eu imaginei que ia acontecer isso, sabe? Assim como outras transformações, eu fui convidada agora para o Cruzeiro do Neymar, imagina. Então, assim, são coisas exponenciais que acontecem na nossa vida, que o poder da comunicação nos leva a essas ambiências, o poder do network, o poder de você, sim, estar em ambientes com
com uma energia mais elevada, né? Com uma energia, com pessoas que querem construir algo para outras pessoas. O doutor Leonardo falou muito bem sobre manipulação e sobre... Ele falou sobre a manipulação, e eu falo sobre manipulação versus influenciar, né? Então, qual que é a diferença da manipulação para influenciar uma pessoa? A manipulação Ariane, problema na sua conexão gente, aqui com ela a é gente. má e a influência é boa. Então, existe o quente e o frio, não seja amor. Não ensina as pessoas a usarem a comunicação para o bem, falar sim de tudo que ela está aplicando, das doações que ela faz, Sim. da mão que ela dá para o próximo, de uma ajuda, de um benefício. O problema das pessoas... Ah, é? Ah, Ariane, conexão com problemas, a gente não consigo te acompanhar direito, não. Eu vou seguir por aqui. Olha, temos poucos minutos para o final do programa, temos as perguntas da nossa audiência. Perdemos a Ariane, por enquanto, perdemos. Eu vou começar então. Ó, uma pergunta para cada um, vou pedir brevidade a todos aí para a gente conseguir cumprir com todo mundo aqui. Doutor Leonardo, Juliana Rocha está no Instagram, ela pergunta: uma escola pode ser responsabilizada por sua omissão diante do bullying? Pode, sem dúvida alguma, ela, a depender do cenário, ela pode, inclusive, ser condenada a uma indenização por não ter evitado, né? Ou não ter agido de uma maneira a tentar evitar, pelo menos, a prática do bullying, porque o bullying gera efeitos nefastos não só na vítima do bullying, como também, muitas vezes, na família. Aliás, só um parêntese rápido, é tão grave esse assunto que cerca de 20%, isso é dado estatístico do final do ano de 2023, 20% dos jovens que são vítimas de bullying pensam e desenvolvem ideias suicidas. Ariane voltou. Ariane, a gente já está aqui nas perguntas da nossa audiência. Você está por aí mesmo? Tá sim, né? A pergunta é a seguinte, da Daniela Neves para você, Ariane. Ela está no YouTube. A internet deu a todos um grande poder para a comunicação. Ela contextualiza assim. Aí ela pergunta se isso ajudou ou agravou o problema de quem não sabe se comunicar bem. Ariane. Não temos, perdemos a Ariane de novo. Carolina, Amanda Pinheiro está com a gente aqui na UTV e te pergunta como lidar com o trauma da separação das turmas quando os melhores amigos da criança foram transferidos para outra classe. É difícil, hein? Mas são situações que, para as crianças, são momentos importantes de atenção. Para ela, aquilo é importante, lida com as emoções das crianças, né? Então, no papel de família, buscar compreender essa criança, entender esse cenário, acolher essa criança, e da escola também, né? Eu acredito que o principal ponto é o entendimento dessas emoções, né? O acolhimento. A educação socioemocional, ela tem esse olhar para esse acolhimento dessa criança. E como gerenciar essas emoções. Isso que é o mais importante, né? Como gerenciar, entender o que está no círculo de controle ali naquele momento e o que não está, porque algumas mudanças podem sim ser feitas para que se tenha, né, um melhor desenvolvimento dessa criança, para que ela tenha um melhor convívio na escola. A pergunta para a Vânia vem do Rodrigo Monteiro, que está vendo a gente no Facebook. Como a empresa pode lidar com problemas que ela nem sabia que tinha, mas que foram expostos pela inclusão da diversidade? Seu áudio está fechado, Vânia. Estava fechado, Agora sim, desculpa. vamos lá. Uhum. Perfeito. Eu, Em assim, breve, em breve. de uma forma bem resumida, eu acho que as empresas elas têm um papel fundamental no respeito, né? Então, respeitar as pessoas da sua forma individual, ela não é apenas uma decisão moral, né? Para mim, ela é uma responsabilidade social e passa por todas as organizações e ela deveria fazer parte da estratégia de uma empresa, de uma forma bem resumida, né? Eu acho que a gente tem N vertentes, mas eu acho que a gente não pode perder de vista isso, a responsabilidade enquanto empresa e a importância de você colocar isso no centro das suas ações.
E a pergunta para a Ariane, ela está de volta aqui com a gente, conexão acho que está boa. Agora é a última pergunta da audiência, Ariane, para você, é a Daniela Neves, ela está no YouTube e quer saber, a internet deu a todos um grande poder para a comunicação. Ela contextualiza assim e pergunta, isso ajudou ou agravou o problema de quem não sabe se comunicar bem? Mauro, e o nome dela? O nome dela, Daniela Neves, está no YouTube. Daniela, muito obrigada pela sua pergunta, viu? Eu acredito que tudo é para o bem, né? Então, enquanto até finalizo com a minha frase, os bons precisam se comunicar, né? Existem muito mais pessoas boas no mundo do que pessoas más. Então, o bom precisa vencer a timidez, o bom precisa vencer a insegurança, o bom precisa pegar o seu celular, sim, produzir conteúdo para a internet, alcançar outras pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Eu treino as pessoas para serem, sim, já toda a sua integridade, toda a sua verdade, para que, sim, fale para as outras pessoas, utilizem aí a comunicação avançada com gatilhos mentais, metodologia, método AIDA, e tudo isso é possível para realmente influenciar as pessoas e não manipular, para ser bom e não ser mal. Então, para mim, é muito positivo, viu, Daniel? Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Segunda-feira, iniciamos muito bem essa semana. O agradecimento a cada um de vocês pela presença, a Ariane Fonseca, jornalista, apresentadora do programa Temperando o Papo na VTV SBT, é afiliada do SBT no litoral de São Paulo, transmissão para o litoral e também para Campinas. Participou com ela o Silvio Santos, né, que é o Spitz da Ariane, é o Cenoura Bravanel da Ariane. Muito obrigado, Ariane, pela presença. Carolina Sestari, assessora pedagógica do programa Líder em Mim, que está em Goiás, em Tumbiara, interior de Goiás. Vânia Previati, psicóloga, gerente de capital humano da CTC, Dr. Leonardo Pantaleão, advogado, especialista em Direito e Processo Penal, mestre em Direito das Relações Sociais. Muito obrigado, gente, um abraço para todo mundo. Programa Gente que Fala por aqui é sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavão, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você do outro lado, ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela 365, a sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades da região. Para você que vai continuar na 365, programação musical agora, o Lucas Neto volta só a partir do dia 25, ele continua de férias, então tem muita música boa para você, internacional, nacional, música popular brasileira, para você curtir nesse início de tarde, programação especial feita a dedos especiais. Um abraço a todos, tchau, até amanhã.